2,7 trilhões de dólares. É um número pesado, Muito pesado e super difícil de visualizar, né? totalmente. Imagina que esse é o valor exato que o mundo gastou em armamentos e forças militares em um único ano recente. Para colocar isso em perspectiva, tipo, o custo de um único porta-aviões moderno e todo equipado gira em torno de 13 bilhões de dólares. Nossa! Pois é. É uma quantia tão astronômica que o nosso cérebro tem dificuldade de processar de verdade. Mas bom, olá e bem-vindos a mais um mergulho profundo, onde iniciamos verdadeiros diálogos do alvorecer sobre o futuro de todos nós. Olá a todos que estão acompanhando. Hoje, a nossa missão é investigar uma pilha fascinante de fontes. A gente tem na mesa dados econômicos super recentes de institutos globais como o CIPRE, o projeto acadêmico Costs of War, e vamos cruzar tudo isso com as perspectivas históricas e estruturais das escrituras barrais. Uhum, é uma mistura bem única de materiais. Com certeza. E o objetivo de analisar tudo isso junto é investigar uma tese forte. A ideia de que a paz mundial não é uma utopia de sonhadores, mas sim uma inevitabilidade evolutiva e, incrivelmente, matemática. O que é fascinante aqui é que esses 2,7 trilhões não representam apenas poder militar como a intuição poderia sugerir. Tá, e o que eles representam então? Segundo as fontes, eles são um sintoma claro de que o velho sistema de resolução de conflitos está quebrado. Ele se tornou financeiramente insustentável. A premissa que o material estabelece é que a guerra hoje virou um verdadeiro suicídio financeiro por causa da interdependência econômica global. Ok, vamos desvendar isso. Porque para entender por que a paz é inevitável, a gente primeiro precisa entender por que a guerra falhou como sistema. Exato. Voltando àquela analogia das fontes sobre o porta-aviões de 13 bilhões de dólares, se a gente comparar isso com o custo de erradicar a fome em várias regiões ou construir escolas em países em desenvolvimento, a conta grita. Grita muito. Então a grande pergunta é: se a gente tem tecnologia para monitorar o mundo inteiro e trilhões sobrando no orçamento global, por que a guerra ainda parece ser a opção padrão na mesa dos governantes? Bom, o projeto Costs of War explica muito bem por que essa opção padrão é uma ilusão contábil. A guerra moderna é, terrivelmente ineficiente. O custo que um país tem não é só a fabricação da bomba ou a construção do navio. Tem muito mais coisa escondida nessa conta, né? Muita coisa. São os juros astronômicos das dívidas nacionais, porque guerras hoje são financiadas com empréstimos colossais, e tem também o cuidado com os veteranos. Ah, os custos médicos e psicológicos. Isso. E eles perduram por décadas e décadas após o último tiro ser disparado. Então a civilização material criou navios encouraçados e armas de precisão que podem causar danos massivos em um único dia. Uhum. O que torna a guerra um caminho rápido para aniquilação mútua, não por algum tipo de lucro imperial como acontecia na antiguidade. Destruir o parque industrial do seu inimigo hoje significa destruir a fábrica de semicondutores ou fertilizantes que a sua própria economia precisa para sobreviver. Caramba. A cadeia de suprimentos global realmente acabou com a ideia de sair ileso. Mas isso nos leva a um paradoxo, né? Como assim? Se a guerra é um negócio tão ruim financeiramente e economicamente, por que os governos continuam assinando esses cheques trilionários? Ah, sim. A resposta para isso, segundo os materiais que estamos analisando, não é apenas econômica, ela é evolutiva. E é aqui que a perspectiva dos textos da fé Bahá'í entra para mudar totalmente a lente da nossa conversa. Se conectarmos isso ao panorama geral, as escrituras barrais trazem uma metáfora orgânica muito profunda. Elas argumentam que a humanidade não é um conceito estático. Ela é como um único organismo vivo que passa por estágios de desenvolvimento, igualzinho a um ser humano. Então, a gente teve uma infância como espécie. Exatamente. Já passamos pela infância e pela meninice, naquelas épocas de tribos isoladas e cidades-estado. E hoje o diagnóstico é que vivemos uma adolescência turbulenta. Nossa, uma adolescência global armadas com ogivas nucleares. Pois é. E o que define a adolescência? É essa turbulência toda, com toda a sua impetuosidade, os instintos ainda irracionais, a rebeldia, o orgulho nacionalista exacerbado.
É aquele descompasso, né? O adolescente tem muita força física, mas pouca sabedoria. Perfeito. O nosso córtex pré-frontal coletivo, que mede as consequências de longo prazo, ainda não amadureceu totalmente. A gente tem tecnologia para dividir o átomo, mas ainda briga por território como crianças no pátio da escola. Faz todo sentido. E os textos explicam que esse momento atual, essa crise mundial enorme que a gente vê no noticiário, é na verdade as dores de parto da nossa maturidade coletiva. Não é o fim do mundo. A humanidade está caminhando a trancos e barrancos para o que os escritos chamam de planetização, ou a nossa maioridade. É uma visão bem mais otimista do que o noticiário costuma passar. Mas, para fazer o papel de advogado do diabo, como é que esse adolescente superpoderoso que é a humanidade passa para a vida adulta de fato? E como ele resolve essa compulsão bizarra de gastar 2,7 trilhões em armas? Não dá para simplesmente pedir com educação para ele parar, né? Exato. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o material mostra que há mais de 150 anos, Bahá'u'lláh, que é o fundador da fé Bahá'í, escreveu cartas diretas para os monarcas mais poderosos do século XIX. Sim, figuras históricas de peso, tipo a Rainha Vitória, o czar Alexandre II, Napoleão III. E como um prisioneiro político do Império Otomano na época, ele não mandou apenas uma carta poética pedindo paz e amor. Ele propôs um sistema político e estrutural super rigoroso. Uma verdadeira arquitetura jurídica. Isso. E eu queria que a gente detalhasse a mecânica desse tribunal, porque as fontes falam de uma verdadeira matemática da paz através de um conceito de segurança coletiva. Bom, as fontes detalham um modelo muito prático. Imagina um sistema onde os parlamentos nacionais do mundo todo elegem seus melhores e mais sábios representantes. Tá. E essas eleições são confirmadas pelas câmaras altas e pelos executivos de cada país. Isso garantiria uma representatividade global, real, para formar um Tribunal Supremo. Mas espera aí, a gente já tentou algo parecido, não tentou? Tivemos a Liga das Nações e agora temos a ONU. Ambas foram tentativas de criar essa Assembleia Global e a ONU muitas vezes trava, vira um peso morto no Conselho de Segurança por causa do poder de veto. É verdade, mas a diferença fundamental no modelo analisado e o motivo pelo qual a Liga das Nações falhou ou a ONU estagnou é a ausência de um pacto inquebrável de ação conjunta sem poder de veto para proteger os mais fortes. Ah, então não tem aquele esquema de 5 países poderem barrar qualquer decisão que eles não gostem. Nenhuma nação tem esse privilégio no modelo de segurança coletiva proposto. O pacto funciona assim. As fronteiras do mundo seriam fixadas de forma definitiva e se uma nação se levantar em armas contra outra por qualquer motivo, O que acontece? todas as outras nações do globo, sem exceção, devem se unir para intervir e impedir o agressor simultaneamente. Caramba, é uma vigilância solidária absoluta. Exato. E a genialidade desse pacto é o que ele faz com os orçamentos militares. Se a sua segurança é garantida pela união de todos os outros países do mundo, e se atacar alguém significa enfrentar o planeta inteiro de uma vez, manter exércitos gigantescos se torna inútil. A conta não fecha para o agressor. De jeito nenhum. Os exércitos de cada país seriam reduzidos estritamente à manutenção da ordem interna. É o fim da necessidade daquele gasto de trilhões. A estrutura faz muito sentido, mas um novo sistema jurídico internacional não roda no vácuo, né? Podemos comparar isso à tecnologia. O Tribunal Supremo seria o hardware, os cabos e roteadores, mas o software precisa ser atualizado também. Com certeza. O software é a cultura, é a sociedade. Isso. Se a base cultural ainda for movida a preconceito e nacionalismo agressivo, o hardware trava. E as fontes trazem os princípios barrais delineados por Abdu'l-Bahá, que funcionam como os pilares de suporte para essa transição. Princípios que mexem na raiz do problema. Sim, a conversa sobre isso passa pela livre investigação da verdade, a reconciliação super necessária entre ciência e religião, para evitar tanto fanatismo cego quanto materialismo destrutivo, e a educação universal obrigatória, porque a ignorância é a principal arma de quem quer promover a guerra. Isso levanta uma questão importante, porque a paz apontada nos textos não é apenas a ausência de tiros ou de guerra, é a presença ativa da justiça. É um conceito muito mais amplo de paz. Sim,
E tem um princípio vital que as fontes conectam de forma mecânica e direta à paz mundial, que é a igualdade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres. Nossa, isso é muito interessante. E lembrando que isso foi escrito no século XIX, quando a voz das mulheres em política era quase nula. Como as fontes fazem essa conexão direta com o fim da guerra? É um argumento fascinante sobre o equilíbrio de atributos. A civilização foi construída com um peso excessivo nos atributos tradicionalmente masculinos, focados em força física, dominação e competição. Que eram úteis lá na infância da humanidade. Precisa dos atributos focados na colaboração, na intuição e no cuidado com a vida, que historicamente foram nutridos pelas mulheres. As mães são as que mais sofrem com a perda de gerações de jovens nos campos de batalha. Faz todo sentido. Então, o argumento central é que, quando as mulheres participarem plena e igualitariamente nas decisões legislativas e na diplomacia global, a prioridade nos orçamentos estatais vai mudar. A guerra vai se tornar culturalmente repugnante e politicamente impossível. É reequilibrar a balança para curar a sociedade. Isso. O texto usa a analogia da família. Expandir a família gera nação e expandir a nação gera a humanidade. Se a discórdia e a falta de equidade destroem uma família, elas inevitavelmente destroem o mundo. E a proposta prática que resulta disso é redirecionar aquelas imensas somas militares. Imagina pegar aqueles 2,7 trilhões de dólares anuais e injetar tudo isso na educação, na pesquisa científica para curar doenças globais, na agricultura sustentável e no alívio da pobreza extrema. O mundo seria outro. É a transição de uma economia focada na destruição para uma economia de construção. Então, o que tudo isso significa no final das contas, para resumir a nossa jornada de hoje? A guerra se tornou ineficiente, ela faliu e é financeiramente obsoleta. A interdependência global não permite mais que ela dê lucro para ninguém. Fato. E essa transição tumultuada que a gente está vivendo é só a adolescência da nossa espécie. Quer ela venha por meio de um ato de vontade consultiva agora, com os líderes sentando à mesa, ou após a gente passar por horrores inimagináveis causados pelo apego teimoso a velhos padrões, o destino tem uma direção certa. A unificação da humanidade é o selo garantido dessa era. Não tem como voltar atrás. Rumo à chamada mais grande paz. Exatamente. A matemática prova e os textos afirmam. Aquele orçamento trilionário em armamentos, aquilo é o último suspiro barulhento de um sistema que está morrendo. Não é o nosso futuro. Que perspectiva incrível! Bom, a gente agradece a todo o pessoal acompanhando mais esse mergulho profundo com a gente. É um volume de informações denso, mas muito recompensador. E para quem deseja explorar mais sobre os fundamentos sólidos dessa visão, a gente recomenda visitar o site bahá'í.org.br. Tem muito material excelente por lá para continuar essa pesquisa. Com certeza. E antes de irmos, eu quero deixar quem nos ouve com uma última semente para germinar. Uma provocação baseada no Kitab Aqdas, que é uma das obras centrais da literatura Bahá'í. Ah, essa parte é de explodir a cabeça. É mesmo. As fontes mencionam que os dois sinais definitivos, a prova de que a raça humana finalmente atingiu a sua maturidade plena, serão, primeiro, uma descoberta científica revolucionária que os textos descrevem como a transmutação de elementos. O que sugere um domínio absurdo sobre a matéria e a energia. Sim. E o segundo sinal é a adoção pelo mundo todo de uma única língua escrita universal, ensinada junto com o idioma materno de cada povo. Então pensem nisso um pouco. É um exercício de imaginação poderoso. Imagina como seria o nosso dia a dia, como a internet e a cultura se transformariam amanhã de manhã, se de repente cada ser humano no planeta pudesse se comunicar perfeitamente na mesma língua. E se, ao mesmo tempo, a gente usasse aqueles trilhões de dólares liberados pelo fim da guerra para financiar esse novo mundo, sem barreiras intelectuais ou linguísticas? Isso sim é algo para se pensar. Fica o convite para essa reflexão. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até lá. Obrigada pela companhia. Ventos de desespero, só
sopram em cada direção, mas a alma desperta, vê além da confusão. O velho sistema treme, o aço se tornou vão. Trilhões que eram sombras agora buscam o chão. A paz é inevitável, a guerra ficou pequena pra quem quer evoluir. A paz é inevitável, é o custo da saudade de um futuro que está por vir. Pois a paz é inevitável, é o selo desta era, o fim do inverno longo, a eterna primavera. A humanidade cresce, sai da sua hesitação, da turbulenta infância para a plena unificação. O mundo é um só país e nós somos seus cidadãos, luz sobre luz brilhando em nossas mãos. O que era pra destruir agora vai construir as espadas em arados pro amanhã florir. O tesouro das nações não é mais para a dor, mas para a ciência, a escola e o valor. Segurança coletiva, um pacto de união, uma só família humana em constante oração. Planetização, o destino que nos chama, um só coração ardendo na mesma chama. Diferenças são as flores que o jardineiro plantou, a justiça é a luz que o mundo enfim avistou. A mais grande paz chegou, o rouxinol cantou, o que era promessa, a realidade confirmou. A paz é inevitável, sim, a paz já despertou.